Isabel, de 27 anos, era uma jovem que carregava um talento inquestionável para a fotografia. Desde pequena, tinha um olhar que enxergava beleza onde outros viam apenas a rotina. Cada clique que fazia era uma janela para o que seu coração sentia. No entanto, sua vida estava longe de ser ideal. Há 5 anos, ela voltou para sua cidade natal, uma pequena vila no interior, para cuidar de sua mãe, Dona Neuza, após um acidente de carro que a deixara com mobilidade extremamente reduzida. Dona Neuza era uma mulher forte, que dedicara toda a sua vida à filha, mas agora dependia de Isabel para quase tudo. Esse retorno para casa fez com que Isabel colocasse seus sonhos de lado. Deixou para trás uma carreira promissora como assistente de fotografia em uma revista renomada na capital. O peso da responsabilidade era grande, e embora ela amasse sua mãe profundamente, não podia evitar os momentos de frustração quando pensava em tudo o que havia perdido. A rotina era exaustiva. Isabel acordava cedo para cuidar de Dona Neuza, ajudando-a com os exercícios físicos e as atividades do dia a dia. O restante do tempo era dividido entre pequenos trabalhos de fotografia em casamentos e eventos da cidade e as tarefas domésticas. Era um ciclo repetitivo, sem grandes expectativas de mudança. Por mais que houvesse amor em sua dedicação, Isabel sentia que estava perdendo uma parte de si mesma. Uma tarde, enquanto organizava algumas caixas no sótão, Isabel encontrou sua antiga câmera analógica. Era a mesma que usara para capturar os momentos mais felizes de sua juventude. Pegou a câmera, passou os dedos pela lente e sentiu um misto de saudade e tristeza. Decidiu sair para fotografar, algo que não fazia por prazer havia anos. No campo aberto que ficava nos arredores da vila, ela encontrou uma cena que parecia a saída de um sonho. O sol se pôr entre as árvores, pintando o céu de laranja e dourado, enquanto um grupo de crianças corria, rindo pelo gramado. Isabel clicou e, por um breve instante, sentiu a velha faísca de inspiração. Era como se a fotografia tivesse trazido um pedaço de sua alma de volta. Ao retornar para casa, mostrou as imagens para Dona Neuza, que sorriu ao ver o talento da filha ainda tão presente. Você sempre teve um dom, minha filha. Não deveria deixá-lo adormecer assim. Dona Neuza disse com um olhar de orgulho e uma ponta de culpa. Não é tão simples, mãe. Quem cuidaria de você? E o que fariam aqui sem a única fotógrafa da cidade? Isabel respondeu, tentando mascarar a própria dor com humor. Apesar do sorriso de Isabel, Dona Neuza percebeu o peso que a filha carregava. Ela sabia que Isabel sacrificara muito para estar ali, mas também sabia que a jovem tinha um coração dividido entre o amor pela família e a paixão pela arte. Dona Neuza muitas vezes se culpava silenciosamente por ser o motivo de Isabel ter abandonado seus sonhos, mas nunca dizia isso em voz alta. Naquela mesma semana, enquanto Isabel caminhava pela feira da vila, encontrou Rafael, um rapaz de sorriso fácil e olhos curiosos, que havia retornado à cidade para assumir o negócio da família, uma pequena padaria. Eles se conheceram rapidamente, e ao longo das semanas seguintes, uma amizade nasceu. Rafael, sempre positivo, encorajava Isabel a falar mais sobre fotografia, admirando suas imagens e oferecendo apoio. Com o tempo, a conexão entre os dois se aprofundou e tornou-se um romance tímido e promissor. Porém, Rafael não compreendia totalmente as escolhas de Isabel. Ele não aceitava o quanto ela sacrificava por Dona Neuza, frequentemente questionando por que Isabel não contratava ajuda para cuidar da mãe e priorizava mais seu talento. Essas conversas tornavam-se tensas e Isabel sentia-se pressionada. Ela amava Rafael, mas o que ele chamava de escolhas erradas eram para ela atos de amor e responsabilidade. Um dia, enquanto Isabel editava fotos de um casamento, recebeu uma mensagem inesperada em seu celular. Era um e-mail de Renata, uma antiga colega de trabalho na capital. Renata agora era editora-chefe de uma revista de viagens e havia encontrado por acaso o antigo portfólio de Isabel. Impressionada, ela a convidava para um projeto especial, acompanhar uma equipe em uma expedição pela Patagônia para documentar a paisagem e a cultura local. Era a chance de uma vida, mas também significava deixar Dona Neuza para trás e desafiar a relação com Rafael. O convite desencadeou um conflito interno avassalador. Isabel passou noites em claro pensando no que fazer. Sua mãe, percebendo o comportamento inquieto da filha, decidiu abordar o assunto. Isabel, o que está acontecendo? Você anda tão distante? Dona Neuza perguntou uma noite enquanto assistiam a um programa de TV juntas. Isabel não conseguiu conter as lágrimas e contou sobre a proposta de Renata. Dona Neuza ouviu em silêncio, seu coração apertado pela ideia de ficar sem a filha, mas também ciente de que Isabel precisava dessa oportunidade.
Minha filha, você precisa ir. Não pode se prender a mim para sempre. Eu me viro. Não se preocupe comigo. Disse Dona Neuza, sua voz embargada, mas cheia de coragem. Como assim, mãe? Não posso deixar você sozinha. Isabel protestou, mas sua mãe a interrompeu. Isabel, a vida é curta demais para viver de arrependimentos. Eu não quero que você olhe para trás e se pergunte, e se? Eu vou encontrar uma maneira de lidar com isso. As palavras de Dona Neuza ficaram na mente de Isabel. Quando conversou com Rafael esperando apoio, foi surpreendida. Isabel, isso é loucura. Você vai abandonar sua mãe e sua vida aqui por uma aventura? Eu não posso apoiar isso. Isabel se sentiu magoada e incompreendida. Rafael não via a profundidade de seu dilema. Ele enxergava apenas a escolha entre ficar ou partir, não o conflito entre dever e paixão. Nas semanas seguintes, Isabel revisitou seus álbuns de fotografia, relembrou as histórias que havia contado através de suas imagens e os momentos que havia vivido. Era uma decisão quase impossível, mas Isabel sabia que precisava seguir seu coração. Na última noite antes de dar a resposta, Isabel preparou um jantar especial para a Dona Neuza. Enquanto as duas comiam, riam e relembravam momentos felizes, Isabel tomou coragem para dizer o que decidira. Mãe, eu vou aceitar o convite, mas eu vou garantir que você fique bem antes de partir. Dona Neuza segurou a mão da filha e sorriu. Isabel, eu sabia que você faria a escolha certa. Eu sempre estarei aqui torcendo por você, não importa onde esteja. Nos dias seguintes, Isabel organizou tudo para que sua mãe tivesse o suporte necessário. Contratou uma cuidadora e pediu a parentes próximos que a visitassem regularmente. Ela também escreveu uma carta para sua mãe, que deixou escondida no quarto, como um lembrete de seu amor, caso Dona Neuza precisasse de forças extras. Na noite anterior à partida, Isabel encontrou Rafael para uma conversa final. Ele ainda insistia que ela estava cometendo um erro, mas Isabel sabia que não podia sacrificar seus sonhos. Rafael, eu amo você. Mas eu não posso desistir de quem eu sou. Eu preciso fazer isso não apenas por mim, mas pelo que minha mãe me ensinou. Eles se despediram com tristeza, mas Isabel sentiu-se em paz com sua decisão. Quando finalmente partiu, levava na bagagem não apenas a câmera e os equipamentos, mas também as lições de amor, coragem e sacrifício que aprendera com Dona Neuza. A viagem à Patagônia foi mais do que uma experiência profissional para Isabel. Foi uma redescoberta de si mesma. Desde o momento em que desembarcou no pequeno aeroporto de El Calafate, cercada pelas vastidões geladas da região, sentiu que algo dentro dela começava a se transformar. O ar frio, as montanhas majestosas e os campos infinitos pareciam sussurrar para ela que o mundo era muito maior do que sua pequena vila. Com sua câmera em mãos, Isabel se permitiu voltar a sentir a alegria de capturar momentos que transcendiam o tempo. A equipe da revista era composta por pessoas talentosas e apaixonadas, cada uma com sua própria história. Renata, que havia enviado o convite, recepcionou Isabel com um calor inesperado. Sempre acreditei no seu talento, Isabel. Você está exatamente onde deveria estar. Disse Renata ao entregar o itinerário da expedição. Isabel, ainda nervosa, se agradeceu, mas guardou as palavras com carinho. Durante os primeiros dias, percorreu trilhas desafiadoras, fotografou glaciares de uma beleza única e capturou o cotidiano de comunidades locais que viviam em harmonia com a natureza selvagem. Cada clique trazia não apenas imagens, mas também a sensação de estar contando histórias que mereciam ser ouvidas. Apesar do deslumbramento, a saudade de casa era inevitável. Durante as noites frias no acampamento, Isabel pensava em Dona Neuza. Ligava para ela sempre que possível. E ouvir a voz encorajadora da mãe era como um sopro de energia. Como está a cuidadora? E os parentes têm te visitado? Isabel perguntava, sempre preocupada. Dona Neuza, por sua vez, fazia questão de tranquilizá-la. Minha filha, estou bem. Não se preocupe comigo. Aproveite essa oportunidade. Isso aqui vai estar te esperando quando você voltar. Mesmo com as palavras reconfortantes, Isabel sabia que o desafio maior não estava apenas na distância. Sentia falta de Rafael. Pensava nele sempre que via um casal caminhando de mãos dadas pelas trilhas, ou quando jantava com os colegas e ouvia histórias de suas famílias. Havia momentos em que a dúvida a assombrava. Teria feito a escolha certa? No entanto, ao segurar a câmera e olhar pelo visor, tudo fazia sentido novamente. Na metade da expedição, Isabel teve a oportunidade de visitar uma escola em uma vila remota.
As crianças, curiosas e sorridentes, se aglomeraram ao redor dela enquanto ela mostrava sua câmera e explicava como funcionava. Um menino chamado Tomás, de cerca de 10 anos, chamou sua atenção. Ele segurava uma pequena fotografia desbotada de sua família em frente a um lago. Minha mãe disse que tirou essa foto antes de eu nascer, contou ele, com orgulho. Isabel sentiu uma conexão instantânea com Tomás. Ofereceu-se para tirar uma nova foto dele com sua família e, ao ver a alegria em seus olhos, lembrou-se do motivo pelo qual se apaixonara pela fotografia, a capacidade de eternizar emoções. Quando finalmente retornou à sua cidade natal após 2 meses, Isabel era uma nova mulher. Chegou de surpresa, carregando não apenas suas malas, mas também cópias das fotos que havia tirado na Patagônia. Dona Neuza, emocionada, abraçou a filha com força surpreendente. Você voltou diferente, Isabel. Posso ver nos seus olhos. O que aconteceu lá? Isabel sorriu e respondeu. Eu me reencontrei, mãe. E entendi que a fotografia não é apenas o que eu faço, mas quem eu sou. As semanas seguintes foram de adaptação. Isabel se dividia entre cuidar da mãe, organizar exposições das fotos da expedição e dar palestras em escolas locais. Ela usava as imagens que capturara para inspirar jovens e mostrar que a vida, por mais desafiadora que seja, está cheia de possibilidades. Rafael, por outro lado, continuava afastado. Apesar de terem se encontrado casualmente na feira, o clima entre eles era distante. Isabel sabia que sua decisão havia criado um abismo entre os dois, mas também compreendia que nem todos poderiam entender sua escolha. Um dia, enquanto trabalhava em sua primeira exposição solo, recebeu um bilhete de Rafael. Vi suas fotos na vitrine da biblioteca. Elas são incríveis, como você. Sinto sua falta. Podemos conversar? Isabel hesitou, mas decidiu encontrá-lo. No café onde haviam tido tantas conversas animadas antes de sua partida, Rafael estava esperando. Ele sorriu ao vê-la, mas havia uma melancolia em seus olhos. Eu não entendia antes, Isabel. Mas agora vejo que você precisava fazer isso. E talvez eu tenha errado ao tentar te segurar. Eu também sinto sua falta, Rafael. Mas precisei me redescobrir para entender quem sou e o que quero. E isso não significa que não há espaço para você na minha vida. Respondeu Isabel com sinceridade. Eles conversaram por horas, como nos velhos tempos, mas sem pressões ou cobranças. Ambos sabiam que o caminho adiante não seria fácil, mas estavam dispostos a tentar. Com o tempo, Isabel encontrou um equilíbrio entre cuidar de Dona Neuza, seguir sua paixão pela fotografia e nutrir seu relacionamento com Rafael. Começou a trabalhar em um projeto comunitário, ensinando jovens a documentar suas histórias através da fotografia. O projeto foi um sucesso, e Isabel percebeu que podia usar seu talento não apenas para expressar sua própria visão, mas também para inspirar outros. Em uma manhã ensolarada, enquanto montava uma nova exposição na pracinha da cidade, Isabel recebeu uma visita inesperada. Era Tomás, o menino da Patagônia. Ele estava com sua família, que viera conhecer a pequena vila após ver as fotos de Isabel publicadas na revista. Ao vê-lo, Isabel se emocionou. Tomás entregou a ela uma câmera feita de madeira, esculpida por seu pai como forma de gratidão. Você mudou nossas vidas, Isabel. Obrigado por nos mostrar que há beleza em tudo, disse ele. Naquela noite, enquanto revia as fotos da exposição e lembrava de todos os desafios e conquistas, Isabel sentiu uma paz que há muito não experimentava. Ela sabia que a jornada não havia sido fácil, mas cada escolha, cada sacrifício, havia valido a pena. Pela primeira vez em muito tempo, Isabel tinha essa certeza de que estava exatamente onde deveria estar, entrelaçando os fios de sua vida, sua arte e seu amor em uma história que era apenas dela.